Fala galera, vamos voltando aí, né, dando sequência nas nossas questões sobre a independência das 13 colônias. E vamos aí, vamos seguir aí da questão 49, né? Apesar de sair vitoriosa da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra teve suas finanças abaladas com o conflito. Para tentar se recuperar, adotou uma política de arroxo fiscal em suas colônias, criando a Lei do Açúcar e a Lei do Selo, dentre outras. Para as 13 colônias inglesas na América, tal situação gerou imediatamente. Então vamos lá. Doutrina Monroe, como forma de garantir a hegemonia no continente americano. A doutrina Monroe vai ser bem depois, já aqui, século XX. Eleição de George Washington. Opa, eleição. Eles ainda são colônia. Rivalidade entre o Norte e o Sul, que culminaria com a Guerra da Secessão. Também não. A Guerra da Secessão ela vai ser depois, vai ser a guerra que nesse momento quem é o presidente é o Abraham Lincoln e que após a Guerra da Secessão, Lincoln vai declarar a independência dos negros nos Estados Unidos. Fortalecimento do ideal de emancipação, defendido pelos intelectuais Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, inspirados no iluminismo. Ótimo. São as leis que eles chamam de leis intoleráveis, ou leis sem representatividade, já que, desde aquele período, os norte-americanos já costumavam a decidir as suas coisas em assembleia. Vamos lá. 50. A passagem do século XVIII para o XIX foi marcada por um desequilíbrio nas relações entre a Europa e o Novo Mundo. As lutas políticas na América estavam ligadas à resistência contra a colonização europeia e às influências das ideias liberais. Sobre essa crise do antigo regime e suas implicações na América, assinale a alternativa correta. A Guerra da Independência dos Estados Unidos acirrou as tensões políticas pré-existentes entre França e Inglaterra, servindo de palco para um confronto indireto entre as duas nações. Olha, grande chance de ser aqui. Por quê? Inglaterra e França é histórico, eles sempre têm uma rivalidade entre eles. Nas 13 colônias, um pouco antes aí desse período das guerras, da Guerra da Independência, houve, em uma parte dominada pela França, uma guerra entre França e índios que a Inglaterra interviu. Então, quando a França viu a possibilidade de estar ao lado dos colonos contra a Inglaterra, ou seja, de derrotar a Inglaterra, provavelmente ela vai aproveitar. Mas vamos nas seguintes. As tensões políticas entre Espanha e suas colônias na América acabaram por reestruturar o Império Espanhol, que, mediante as reformas bourbonianas, conseguiu manter o seu poderio na América. Não. Essas tensões vão continuar, várias colônias vão se tornar independentes e eles não conseguem chegar com essa hegemonia até o final do século XIX. Até o final do século XIX, a maioria das colônias vão estar independentes. As relações entre Portugal e a América Portuguesa só agravaram após a transmigração da família real para o Brasil em 1808, fugindo da invasão napoleônica. Não, elas já vinham se agravando. Tá? Então, essas relações entre Portugal e a América Portuguesa, quando a família real vem para cá, até que dá uma acalmada. A Guerra do Paraguai envolvendo Portugal, Brasil, Portugal, Paraguai, Espanha, não. Guerra do Paraguai, Brasil e Paraguai. Conjuração baiana e mineira, ocorridas no século XIX, são reflexos desse quadro de desequilíbrio político. Não, a conjuração mineira e baiana, elas são século XVIII, 1789 e 1798. Então, realmente é a letra A. Vamos lá, 51. O longo movimento que vai do Renascimento ao Iluminismo caracteriza-se pela consolidação da modernidade, expressa em mudanças significativas nas formas de ver e ordenar a vida social, econômica e política no universo europeu. Com base no exposto, julgue a validade das proposições que se seguem. Vamos lá. 1. O absolutismo europeu
pode ser caracterizado a partir de dois casos clássicos: o inglês, que ilustra a possibilidade de convivência entre nobres e burguesia, e o francês, que evidencia uma crescente dicotomia entre a nobreza e o terceiro estado. Verdade. Então, a Inglaterra, desde o início, ela tem, em meio às suas tensões, às suas revoltas, né, tem várias revoluções dentro da Inglaterra, mas eles vão sempre buscando uma maneira de se relacionar é, nobreza com a burguesia. Então, quem tem o poder e quem tem o poder econômico. Já na França, não. Há uma distância grande entre o segundo e o terceiro estado. Quem são os membros do terceiro estado? Todo o povo que não faz parte nem da nobreza nem do alto clero. Então, a burguesia enriquecida na França faz parte do povão, pelo menos na divisão realizada por eles. Os contatos sistemáticos do europeu com os nativos do Novo Mundo influenciaram a concepção amplamente aceita de que a Europa representava civilização e a América e a África espaço de barbárie e selvageria. Também está correto. É o eurocentrismo, a ideia de que tudo o que é europeu é bom, o que não é europeu não é civilizado, né? Então, essa ideia, esse eurocentrismo vai estar presente em todos os momentos dentro da colônia, nesse período da Idade Moderna. E, terceira, a acumulação primitiva de capital decorrente do mercantilismo praticado na exploração das 13 colônias do Norte possibilitou a ascensão da Inglaterra. Não, aí parou aqui. Essa acumulação primitiva de capital do mercantilismo entre Inglaterra e a colônia do Norte, as 13 colônias, ela não é tão grande assim. Até porque a colônia inglesa, ela não é uma colônia de exploração. Pessoas vieram para lá no intuito de colonizar, de formar uma nova sociedade aqui na América. Então, a letra correta aqui é a letra A. Item 1 e 2 são verdadeiros. Vamos lá. 52. No século XVIII, os colonos anglo-americanos enfrentaram os franco-americanos na chamada Guerra dos Sete Anos. Na década seguinte, os colonos anglo-americanos rebeldes lutaram lado a lado com voluntários franceses na Guerra da Independência. Nesses dois contextos, as diferentes alianças dos colonos anglo-americanos tiveram como motivação comum o ou a controle. Eles tiveram aí como motivação comum a ampliação do comércio colonial. Tá? Por que ampliação do comércio colonial? Eles não estavam ainda pautados nessa ideia iluminista. A ideia iluminista vai entrar depois com Benjamin Franklin, com Thomas Jefferson, quando eles já estão no desenrolar da Revolução. A realização dos ideais iluministas. Então, a defesa dos interesses dos índios. Também não. Nenhuma colônia, os seus membros brigavam pelo interesse dos índios. Ok? Contra o pacto colonial, ele quase inexistia esse pacto colonial, porque a colônia norte-americana ela era uma colônia de habitação. Então eles moravam e eles foram produzindo, e aí eles faziam os comércios. E o desejo de independência também não. Tanto que no início, nem no início da guerra, nem no desenrolar já da guerra, todas as colônias eram unânimes em querer independência. Eles queriam resolver os problemas principalmente na diminuição dos impostos. Certo? Vamos lá. 53. Assinale a alternativa errada a respeito da crise do absolutismo. Então, a crise expressou-se no plano econômico, pela defesa da liberdade de produção e de comércio, político, pelo combate ao absolutismo, no aspecto social, a rejeição à organização estamental e às obrigações feudais. Aqui está certo, né? Tudo que essas primeiras entra a questão burguesa, né, de serem quem estava gerando lucro, e eles queriam essa liberdade no comércio e queriam derrubar o absolutismo para que eles pudessem governar de alguma forma, de um jeito diferente, sem ter que dar
tanto impostos aos reis. E no aspecto social, pela questão da divisão de classes. Nesse período ainda tinha aquela história de nascer numa classe, morre naquela classe. Como a burguesia já estava enriquecida, eles não aceitavam muito essa história de ficar aqui no terceiro estado ou ficar aqui junto dos camponeses, sendo que eles é que movimentavam toda a economia. O radicalismo revolucionário jacobino instituiu o voto universal e a república, aboliu a escravidão e favoreceu a pequena propriedade, mas enfraqueceu-se nas divergências que conduziram ao regime do terror e caiu diante da reação burguesa. Verdade. Então, os jacobinos eles tentam, né, fazer toda essa implementação de deixar, de tentar colocar uma república de voto universal, mas ela vai cair, principalmente na questão de escravidão, né? É, o teor revolucionário era muito mais forte. Era aquela questão assim, a burguesia queria chegar, mas a burguesia também queria se aproveitar de algumas vantagens que já existiam. No século XVII, a burguesia urbana e agrária lideraram a Revolução Puritana contra a nobreza e o absolutismo, mas voltaram-se contra a massa que os apoiou, reprimindo os Jaegers e os Levers, em defesa de seus objetivos de classe. Também é verdade. Aqui, quando Cromwell chega ao poder, né, o Oliver Cromwell, que vai ser a única vez que a Inglaterra vai ser uma república, né, que ela é sempre um parlamento, então não vai ter rei naquele período, vai ser a República de Cromwell. Ele chega, depois que ele chega, ele começa a não cumprir, digamos assim, com os acordos com aqueles que o apoiaram. E aí ele começa a se aliar com outras classes e a lutar pelos seus interesses. Então muita gente vai ficar descontente com ele também. D. A Revolução Americana expressava a luta de classes, porque opôs a burguesia colonial americana contra a classe dominante burguesa da metrópole. Não era uma luta de classes, era uma luta dos colonos querendo o seu direito, o direito de ser livre, o direito de comercializar os seus produtos. Ok? A Revolução Industrial separou o capital e o trabalho, originou o proletariado e consolidou a separação entre cidade e campo. Perfeito. Que até então, as fontes de renda vinham do campo. Com a Revolução Industrial, não, começa essa divisão aí. O campo produz os alimentos, a cidade produz os bens industrializados nas suas indústrias, lógico que as primeiras bem rústicas, mas depois vão evoluindo. 54, aqui, a Guerra dos Sete Anos. Após a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra aplicou os princípios mercantilistas já inaceitáveis para os colonos norte-americanos. A reação a essa política culminou com a independência das 13 colônias. A respeito da independência dos Estados Unidos da América, assinale a alternativa correta. A burguesia manufatureira do Norte tomou o poder em detrimento do setor agrário e instituiu leis protecionistas que impulsionaram a indústria. Não foi. É porque eles ainda estavam meio que aliados e uma colônia dependia da outra. Apesar dos protestos dos industriais britânicos, a metrópole não reprimiu os triângulos comerciais norte-americanos. Reprime. Tanto reprime que ela institui novamente aí os atos de navegação, proibindo que navios que não fossem ingleses atracassem nos portos, tanto da metrópole quanto de seus colônias. C. Excetuando-se os escravos, as diversas camadas sociais apoiaram o movimento de independência, por serem prejudicadas pela política colonial inglesa. Aqui é o que parece, né? Até porque, né, os escravos eles iam participar de quê? Para quê? Né? Depois do desenrolar da guerra, alguns vão participar porque era assim: eu sou dono de escravo, eu não quero ir, mas eu posso mandar um escravo. Então, muitos negros foram mandados com a promessa de que, se voltassem vivos, ganhariam a liberdade. Muitos conseguiram a liberdade nesse sistema.
D. As restrições mercantilistas inglesas combatiam a concorrência norte-americana, que era responsável pela crise financeira da metrópole. Não, também não é verdade. A crise financeira da metrópole, ela vai por conta de guerras, ela veio, né, nessa guerra dos 7 anos contra a França aqui no território americano, então tem que vir navios, soldados, mantimentos, então tudo isso é muito caro, então tudo isso vai gerar um custo e acaba gerando uma crise econômica. A Revolução Americana teve rápido sucesso no século XVIII devido à inclusão dos elementos mais pobres e sem terra nos benefícios econômicos decorrentes da independência. Não, ela não teve um rápido sucesso, pelo contrário, foi um pouco demorado, durou algum tempo. Muitos no início não aderiram e eles só conseguiram a vitória mesmo porque os franceses chegaram para ajudar. Vamos lá, vamos seguir. 55. Os Estados Unidos utilizou o lema em latim. É pluribus unum, significa de muitos um, como símbolo da união entre as colônias para conseguir a independência. Crescentes tensões entre os colonos americanos e a metrópole conduziram o processo de independência americana, que foi, vamos lá, impulsionado pela inexistência do pensamento iluminista, pelo contrário, né? Aqui era pela existência do pensamento. Uma rebelião de 13 colônias contra o domínio inglês? Perfeito. Como a gente vai sempre estar frisando isso, no início não eram as 13 que aderiram, mas depois todas entraram nessa luta contra a Inglaterra. 56. O chá veio da China e atingiu a Europa no início do século XVII, com o primeiro carregamento chegando em Amsterdã em 1609. A partir do século XVIII, a Inglaterra torna-se o principal importador de chá da Europa. Nesse mesmo período, o chá consistiu em importante bebida da população dos Estados Unidos da América, ainda colônia inglesa. A partir desse contexto, marque a alternativa correta. Esse período é marcado pela questão dos impostos, especialmente a aprovação em 1773 do Imposto sobre o Chá, produto importado e muito consumido pelos colonos. Perfeito. Então, vai ser a lei do chá, que aí vai gerar na revolta. Alguns colonos vão se disfarçar de índios numa festa, que vai ficar conhecida como a festa do chá, vai entrar nos portos de Boston, entrar nos navios que estavam ancorados e vão jogar um monte de chá dentro do mar, causando um prejuízo imenso para a Inglaterra. Então vamos lá, 57. O Estado liberal que se consolidou no século XIX não garantiu o direito de participação na esfera política a todos os cidadãos. Sobre esse processo, avalie as seguintes afirmativas. Com a Revolução da Independência norte-americana, apesar da retórica dos direitos, a escravidão não foi abolida. Correto, tá? Teve lá todo aquele ideal, toda aquela conversa, mas não foi abolida a escravidão. A Constituição da França Revolucionária dividiu os cidadãos em passivos e ativos, também verdadeiro, certo? Então vamos lá. Então vamos começar a eliminar. Então essa aqui já não é, porque nós temos duas questões verdadeiras. Então essa aqui também não é, porque ela diz que só são verdadeiras a 4 e a 5, não que não seja. Essa daqui também não é, porque está dizendo que afirmativas só são a 2, a 3 e a 4. Se a 1 é verdadeira, também não é. Então, só pode ser a B ou a E. Vamos lá. 3. Segundo a Constituição Francesa, cidadãos ativos eram os que filiavam a partidos políticos e passivos os que se limitavam à militância política. Na verdade, não. Ativos eram os que tinham condições financeiras e passivos eram os pobres, tá? Que ficavam fora das decisões políticas. Então, essa não é. Então, ainda continua a dúvida. No Brasil, a Constituição do Império, otorgada em 1824, determinava que somente poderia votar os cidadãos com rendimentos superiores a 100 mil réis. Aqui está certo. Então, se essa está certa, essa aqui também está
Certo, então acerta aqui a letra E. Vamos lá, sem perder tempo. 58. Foi a Revolução Francesa e não a americana que ateou fogo ao mundo, e foi consequentemente do curso da Revolução Francesa e não do desenrolar dos acontecimentos na América ou dos atos dos pais fundadores que o atual uso da palavra revolução recebeu suas conotações e matrizes em todos os lugares, inclusive nos Estados Unidos. Então vamos lá. A respeito do texto acima, considere as seguintes afirmativas. No seu uso atual, a palavra revolução significa uma profunda transformação política e social capaz de romper uma estrutura do passado e criar algo novo, tal como fez a Revolução Francesa. Verdadeiro. Item 2. A Revolução Francesa extinguiu o antigo regime e estrutura feudal da França, enquanto a Revolução Americana ficou restrita a mudar a realidade das 13 colônias. Verdade. Então, uma atingiu toda uma amplitude, derrubou um sistema político, colocou outro no lugar, levou ideias liberalistas que se expandiram depois para o mundo. A norte-americana não, se restringiu ao benefício das 13 colônias. 3. O fato da Revolução Americana não ter se baseado no iluminismo, aí já acabou. É óbvio que ela se baseia, inclusive, tem a sua primeira Constituição é pautada, né, tem versos lá trechos, desculpa, que vem do livro de Locke e a divisão dos poderes relacionados aos estudos de Montesquieu, tá certo? Quarta, a Revolução Americana teve menor influência política e social fora da América, enquanto que a Revolução Francesa influenciou movimentos por toda a Europa e as Américas. Verdade. Então, a 4 também é verdadeira. 1, 2 e 4. 59. Assinale a opção correta a respeito das lutas de independência no Haiti e nas 13 colônias inglesas. Ambas promoveram a instalação de governos republicanos e imediata abolição dos escravos. Não, a norte-americana principalmente. O ideal federalista conformou a implantação do regime republicano no Haiti e nos Estados Unidos no momento imediato posterior à independência. Também não, tá? Também não está correto. C. As pressões dos grandes proprietários de terra, tanto no Haiti quanto nas 13 colônias, resultaram na manutenção do trabalho escravo. Não. Essa questão não vai existir principalmente aqui. Nos Estados Unidos, sim, principalmente das colônias do Sul. Diferente do que ocorreu nas 13 colônias, as lutas de independência no Haiti estiveram associadas a uma série de rebeliões escravas que conduziram à abolição da escravidão. Perfeito. Há uma rebelião escrava, centenas, milhares de pessoas são mortas, os negros vão contra-atacar, vão matar muitos brancos e vai causar um clima de tensão por várias colônias na América. O medo de que nas outras colônias também houvesse essa revolta escrava. 60. Sobre os movimentos da independência ocorridos na América Inglesa em 1776 e na América Hispânica nas primeiras décadas do século XIX, estão corretas as alternativas à exceção de uma. Indique. Então, nós estamos procurando aí o que está errado. Tá? Então, vamos direto nela. Assim como ocorreu com as 13 colônias inglesas, todas as colônias espanholas na América tornaram-se independentes ao mesmo tempo. Não, isso aqui não é verdade. Apesar de não terem mantido a unidade territorial. Nas colônias espanholas e claro que a portuguesa é diferente, que era uma única, né, uma única colônia, mas não houve assim ao mesmo tempo, tá? Várias foram tendo lutas, foram tendo revoltas, e aí foram aos poucos conquistando as suas independências. 61. Então, vamos nós. Do século XV ao XIX, uma enorme quantidade de africanos foi alocada pelo tráfico negreiro nos territórios americanos, que se encontravam sob o controle dos impérios europeus.
Por causa dessa imigração forçada, cerca de 400 mil cativos foram enviados para as colônias da América Inglesa, 1,6 milhões para a América Espanhola e 3,6 milhões para a América Portuguesa. Levando-se em conta a intermitente ação do contrabando, chega-se a um total de 10 milhões de pessoas. Sabe-se, entretanto, que a escravatura sobreviveu ao mundo colonial e ajustou-se às formas de governo que, com a independência dos Estados Unidos americanos, politicamente soberanos, Estados Unidos e Brasil adotaram para si. Analise as afirmativas abaixo que relacionam escravidão e Estado-nação independente. Item 1. Embora a República Norte-Americana, por princípio, pregasse a ampliação de igualdade política, modificações sutis feitas na Carta Constitucional de 1789 expressaram os arranjos políticos entre os estados escravistas e os estados livres. Está correto. Né? Não tem, principalmente lá naquele período, eles ajustam, mas eles ajustam para manter o seu domínio, certo? 2. No Brasil, a escravidão foi defendida apenas pelos cafeicultores. Não. A escravidão é defendida no Brasil inteiro. Ordem monárquica ou ordem republicana importaram pouco para os escravos naquelas sociedades e para os libertos, que continuaram sendo segregados pela cor e tiveram sua mobilidade social igualmente dificultada. Então, aqui não é bem assim. Na ordem republicana já vai se tentar criar-se direitos, principalmente no que se diz respeito a Brasil. Então, nos países que vão aderindo à república, já vão tendo algumas abolições nos escravos e já tentam a busca dos direitos. Óbvio que a gente ainda vê até hoje que esses direitos não são bem respeitados, mas ainda há luta por eles. A aceitação da existência de diferentes condições de gente pela monarquia brasileira e a manutenção de privilégios para alguns cidadãos contribuíram para tornar a escravidão um fenômeno naturalizado aos olhos de muitos contemporâneos. Verdade. Então, é mostrado nas histórias, né, como uma coisa tão normal que muita gente vê isso como, tá, tudo bem, é assim mesmo. Então, o correto aqui é a letra E. Letra E, 1 e 4, certo? Então, galera, dando sequência aí lá. 62. Após a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra passou a aumentar a taxa sobre as colônias norte-americanas, impondo uma série de medidas legais para incrementar suas receitas, né? Tudo de aumentar seus lucros. No bloco superior, abaixo são citados 5 atos legais emitidos pela coroa britânica. No inferior, os objetivos pretendidos com a aplicação de 3 deles. Associe adequadamente. Então, lei do açúcar, lei do selo, atos de Townshend, lei do chá, lei dos intoleráveis. Então, vamos lá. Impedimento do contrabando e do comércio. Eliminação da concorrência das Antilhas Francesas, recuperação econômica da Companhia das Índias Orientais. Então vamos lá. Companhia das Índias Orientais, ela que faz os transportes, principalmente do chá. Então aqui vai ser a 4. Então essa não é, essa não é e essa não é. Bom, só aí já eliminamos 3. Eliminação da concorrência das Antilhas. Em que as Antilhas concorriam com a Inglaterra, com as Antilhas inglesas? Ela concorria no açúcar. Então, aqui é número 1. Então, a primeira só pode ser, então, né? Aqui há os atos de Townshend, que são impedimentos do contrabando e do comércio intercolonial, tá certo? Então, os atos de Townshend, o impedimento do contrabando e do comércio intercolonial, faz ali uma fiscalização para não deixar navios e de outras bandeiras comprarem suas colônias. A lei do açúcar, ela vai ser colocada principalmente para barrar esse comércio das Antilhas Francesas. E a lei do chá é para a recuperação da Companhia das Índias Orientais, certo? Então, vamos lá.
Vamos seguindo. 63. Então, parte da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nós defendemos essas verdades: em todos os homens nascem iguais, que o Criador os dotou de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Que para garantir esses direitos, os homens instituem em seu meio governos cujo poder emana do consentimento dos governantes, dos governados, que se um governo não importa a sua forma, venha desconhecer esses fins, o povo tem o direito de modificá-lo ou de aboli-lo e de instituir um novo governo, que será fundado sobre tais princípios. Isso aí tá na declaração, os princípios da declaração, né, da independência norte-americana. Isso aí é pautado em quem? Na definição de pacto ou contrato social proposto por Locke e Rousseau, em nome da qual os fundadores dos Estados Unidos insistiram no direito à revolução política contra governos despóticos. Então, isso aqui está correto. Então, a, a Constituição, os primeiros textos da independência norte-americana é pautado principalmente no contrato social de Locke e Rousseau, mas principalmente em Locke, tá? Concepção da não separação dos três poderes, aqui está errado, Montesquieu, ele prega essa separação. Defesa da monarquia, não, eles queriam uma liberdade maior, certo? Vamos lá. 64. Considere o enunciado abaixo e as três propostas para compará-lo, tá? A independência das 13 colônias na costa leste da América está inserida na conjuntura das revoluções atlânticas. A declaração da independência dessas colônias sustentava que, então vamos lá, 1. Todos os homens nascem iguais, sendo dotados de direitos inalienáveis como a vida, a liberdade e a aspiração à felicidade. Então, se você for pautar aqui, ó, a independência das três colônias inglesas na costa leste está inserida na conjuração das revoluções atlânticas. A declaração da independência sustentava que, isso aqui está certo. A origem de todo o poder reside no povo, cabendo a ele a organização de seu próprio governo. E 3. Os direitos inalienáveis deveriam ser estendidos a toda a população, extinguindo-se a escravidão e o extermínio de índios. Isso não está lá, né? Ele está dizendo apenas que a origem que todos os homens nascem pode lutar pelos seus poderes e pelos seus direitos, e a origem do poder está no povo, o povo que o dá ao seu governante. Então, item 1 e 2. 65. São verdades incontestáveis para nós que todos os homens nascem iguais, que lhes conferiu o Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais o da vida, da liberdade e de buscar a felicidade. Acerca da independência das 13 colônias, é correto afirmar que a ruptura com a metrópole foi efetivamente pelas classes sociais dominantes coloniais, o que fez com que as demandas dos mais poderes fossem barradas e que não houvesse solução imediata para a questão escravista. Olha, aqui pode ser, tá? Deixar ela. Comandada pelos setores mais radicais da pequena burguesia, os colonos criaram uma república federativa, considerando como pilares fundamentais uma nova ordem institucional, as igualdades política e social. Aqui ainda não. Sua efetivação só foi possível devido à fragilidade econômica e militar da Inglaterra. Não, de forma alguma. Foi muita luta. O desejo de por parte dos colonos de emancipar da metrópole Inglaterra nasceu de uma conjuntura de abertura política colonial, na qual, a partir de 1770,
as 13 colônias foram autorizadas a comerciarem com as Antilhas. Também pode ser. O processo de ruptura colonial foi facilitado em decorrência das identidades econômicas e políticas entre colônias norte e sul. Não, eram totalmente diferentes. Então, ficamos aí nessa dúvida, né? Entre A e D. Mas a correta aqui é a letra A. A ruptura com a metrópole foi efetivada pelas classes sociais dominantes coloniais, o que fez com que as demandas dos mais pobres fossem barradas e que não houvesse solução imediata para a escravidão. Então, como eu já disse lá no início, a escravidão só vai ser abolida mais tarde na Guerra da Secessão, após a Guerra da Secessão, por Abraham Lincoln. Vamos lá. 66. Então, nós temos dois trechos. Na Europa, as terras ou são cultivadas ou são proibidas aos agricultores. A manufatura deve então ser procurada por necessidade e não por escolha. Nós, porém, temos uma imensidade de terra. Enquanto tivermos terra para trabalhar, nunca desejemos ver nossos cidadãos ocupados numa bancada de trabalho ou girando uma roca de fiar. Para as operações gerais de manufatura, deixemos que as nossas oficinas continuem na Europa. É melhor enviar matérias-primas para os trabalhadores de lá do que trazê-los para cá, com seus costumes e princípios. A aglomeração de grandes cidades não contribui para a manutenção de um governo legítimo. Thomas Jefferson, 1784. Os regulamentos restritivos que têm feito baixar a venda dos mercados estrangeiros do excedente cada vez maior da nossa produção agrícola geram forte desejo de que se criasse internamente uma demanda maior para aqueles excedentes. Convém aqui enumerar os principais fatores que permitem concluir que os estabelecimentos manufatureiros não apenas provocam um aumento produtivo do produto e na renda da sociedade, como também contribuem decisivamente para desenvolvê-la. 1. A divisão do trabalho. 2. Uma ampliação no uso da maquinaria. 3. Utilização adicional de classes de comunidade. 4. Promoção da imigração de países estrangeiros. 5. A oferta de maiores oportunidades à diversidade de talentos. E 6. O aparecimento de um campo mais amplo e variado para empresas. Alexander Hamilton, 1791. Os documentos tratam dos Estados Unidos logo após a independência. De acordo com os trechos, é correto afirmar que Jefferson e Hamilton divergiu sobre a necessidade de instalar manufaturas nos Estados Unidos. Perfeito, não precisa nem seguir daqui. Enquanto o Jefferson dizia que as manufaturas tinham que ficar lá na Inglaterra, o Hamilton dizia que não, que tinha que se produzir. Aí ele vai pontuando o que ela poderia melhorar: divisão do trabalho, ampliação, utilização das classes da comunidade, promoção da imigração de estrangeiros, diversidade de talentos. Então, um falava contra e um falava a favor. 67. Considere as afirmativas sobre a independência dos Estados Unidos. Então, vamos lá. 1. Ocorreu na metade do século XVIII, após uma série de conflitos de natureza econômica com os ingleses. A divergência residia no controle cada vez mais intenso que a Inglaterra pretendia exercer sobre os negócios das 13 colônias americanas. Verdade. Então começa tudo, do nada a Inglaterra se mete num monte de conflitos, se vê endividada, quer explorar, e os norte-americanos não aceitam. 2. Ocorreu no século XVIII e foi caracterizado pela violenta oposição que faziam entre si as colônias do Norte e Sul. Não. A questão Norte e Sul das colônias vai ser mais na frente: Guerra da Secessão, os Yankees contra as colônias do Sul, tendo como foco central principalmente a escravidão. Norte querendo abolição e o Sul querendo manter. Foi promulgada pelo primeiro Congresso da Filadélfia, em 1774. Não, ela foi promulgada em 1776. Então, correto apenas o item 1. Vamos lá, 68. Consideramos que todos os cidadãos, aí é o mesmo trecho, né, do Luke, que nós vimos aí numa questão aí mais aí para trás. Então, vamos lá. Sua declaração de independência dos Estados Unidos é correto afirmar que
Então, sua formulação foi baseada no ideário liberal e iluminista e acabou influenciando outros movimentos políticos na América e na Europa. Ele vai influenciar, claro que não vai ser com a mesma proporção de força que a da Revolução Francesa, mas vai influenciar sim. Então, aqui só para desconsiderar, defendia o princípio da igualdade de direitos dos seres humanos, mas condenava o direito à rebelião. Não. Principalmente essa questão da igualdade, ele mantém a escravidão, então a igualdade de direitos ainda é um pouco longe desse ideário. Radicalismo da sua formulação com respeito a direitos da rebelião de escravos também não. Rebelião de escravos não vai ser uma questão de direito, vai acontecer no Haiti. Influência pelos tratadistas espanhóis também não tem nada a ver. A influência é os pensamentos iluministas franceses. Declaração sustentava que os governos poderiam cercear a liberdade dos indivíduos. Não, eles diziam na questão de serem livres. Não abolem a escravidão, mas falavam muito em liberdade. 69. Vamos lá. No decorrer da segunda metade do século XVIII, em nome do princípio da liberdade, ocorreram tanto em sociedades europeias quanto americanas vários movimentos políticos. Então vamos nós. As lutas de independência das 13 colônias inglesas, defensoras do estabelecimento da autonomia política e da extinção do escravismo. Também isso aqui está errado. Rebeliões de colonos no Brasil, direcionados não só para a efetivação da independência, como também para a eliminação dos preconceitos de cor e raça, de forma alguma. Não conseguimos apagar isso da nossa vida até hoje. Ações de revolucionários franceses, promotoras, entre outros aspectos, da defesa da liberdade da expressão e da organização. Isso aqui está certo. Então, esses movimentos políticos pautados na questão da liberdade são das ideias francesas. E, por fim, quarto, os protestos dos grupos indígenas no vice-reino do Peru, viabilizadores da implantação da liberdade religiosa e da extinção dos impostos cobrados pela Igreja Católica. E 5, revoltas escravas no Haiti, caracterizadas de uma ação revolucionária voltada simultaneamente para a conquista da independência e da política social. Então, aqui está correto. Então, eles vão, né, o Haiti ele faz a revolta, eles, infelizmente, né, aí morre muita gente, muitos brancos são mortos, muitos negros são mortos, há o confronto, os negros são a maioria, os negros vão vencer e vão implementar aí a independência do Haiti. Essas revoltas no Haiti vai causar, né, como já foi dito antes, um grande temor em toda a América. Então aqui 3 e 5. E vamos chegar ao último aí, né, 70. No século XVIII, a revogação da lei do selo causou grande tristeza aos políticos ingleses, o que, entretanto, contrastava com a alegre movimentação dos trabalhadores na beira do cais, em decorrência da reabertura dos armazéns de manufaturas e da partida para a América de inúmeros navios carregados de mercadoria. Assinale a opção que explica corretamente a tristeza dos políticos com a revogação da lei do selo. A revogação da lei do selo representou um golpe nas pretensões inglesas de arrecadação mediante impostos nas colônias americanas. Parou aqui, perfeito. Então, quando há essa revogação, há essa tristeza, né? Mais uma lei que foi tentada colocar nas colônias americanas com o intuito de arrecadar, com o intuito de explorar de alguma forma e que não deu certo, tá certo? Então, gente, encerramos aí, né, nossas atividades da Revolução Norte-Americana, independência das 13 colônias. Em breve voltaremos aí com algumas questões sobre Revolução Inglesa, tá certo? Até mais, galera. Até a próxima.